Vampiros, criaturas mitológicas que sobrevivem se alimentando da essência vital de outras criaturas. Aqui é o xerife Eben Oleson. Fiquem em suas casas, tranquem as portas, carreguem as armas, isso não é um treinamento. Que na maioria das vezes é o sangue, independente do ser estar vivo ou morto. Vivendo através dos séculos, se tornando uma lenda. E então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao canal Ignot e fiquem com o vídeo. Tema do vídeo de hoje: Vampiros. Origem. Os vampiros eram humanos que se recusavam a morrer. Então sua alma voltava ao corpo e ele voltava à vida. Só que de uma maneira bem diferente, precisando beber sangue humano para se manter, digamos que, vivo. Por isso sua aparência era completamente cadavérica. Essa lenda é tão remota quanto a própria existência humana. As crenças envolvendo os vampiros é tão antiga que estava até mesmo presente em civilizações da tão antiga Mesopotâmia. Sendo assim, as lendas envolvendo aspectos vampirescos também estavam presentes em culturas sumérias, babilônicas e assírias. Povos esses que foram os primeiros a existirem na Terra. Resumindo, essa era uma época em que o sangue era considerado um dos principais símbolos da vida. E é por isso mesmo que lendas envolvendo criaturas que se alimentavam dele começaram a nascer. A palavra vampiro. Várias fontes afirmam que a palavra vampiro foi escrita pela primeira vez em 1725, no relatório de um médico do exército do Sacro Império Romano Germânico. Após a vitória contra o Império Otomano em Petrovaradin, 1716, e o cerco de Belgrado, 1717, que levaram à assinatura do Tratado de Passarowitz, a Áustria anexou grandes extensões da Sérvia ao seu território. E chegando nessas terras dos povos eslavos, os austríacos se depararam com relatos sobre essas estranhas criaturas, das quais eles nunca tinham ouvido falar antes. O relatório. Em um período de 8 dias, 9 pessoas morreram subitamente na cidade de Kisilova, após terem recebido supostamente a visita noturna de um homem chamado Petar Blagojevich, que teria mordido as vítimas e drenado seu sangue. Só que tem um problema. Blagojevich, bem, ele estava morto e havia sido enterrado 10 semanas antes. No relatório que foi enviado para Viena, o mesmo que foi escrita a palavra vampiro, o médico descreveu o que viu. O rosto, as mãos e os pés e todo o corpo estavam tão bem constituídos que não poderiam ter estado mais completos em sua vida. Com espanto, viu um pouco de sangue fresco em sua boca, que de acordo com os relatos, haviam sido sugado das pessoas mortas por ele. Assim, ao ser perfurado, um monte de sangue, completamente fresco, também jorrou de seus ouvidos e boca. E aconteceram outras manifestações que não descrevo por respeito. E como era de costume na região, eles cravaram uma estaca no coração do cadáver e cremaram o corpo. Habilidades. Força. Todo vampiro, ainda que recém-nascido, é sobre-humanamente forte. Quanto mais velho, mais forte um vampiro é. Velocidade. Silenciosos e extremamente rápidos.
Muitas vezes um humano não nota sua chegada, ou apenas o vê como um borrão quando eles correm. Regeneração. Ferimentos são curados rapidamente dependendo da quantidade de sangue que o vampiro possui em seu corpo. Quanto mais bem alimentado estiver, mais rápido se curará. Porém, em troca ele acaba ficando com fome. Hipnose. Eles são capazes de hipnotizar humanos, fazendo-os agir conforme as suas vontades, deixando-os obedientes e cooperativos. A hipnose também serve para extrair a verdade de um humano ou fazê-lo esquecer de acontecimentos recentes. Metamorfose. Alguns vampiros são capazes de se transformar em determinados animais. Lendas. Mesopotâmia. Os antigos povos sumérios e babilônicos dividiam uma crença em comum em um espírito chamado Equimu, que sairia do mundo dos mortos para sugar a vida dos vivos. O povo sumério acreditava que o Equimu era criado quando alguém tinha uma morte violenta ou que não era enterrada de forma adequada. Esses vampiros são considerados do tipo fantasma e eram condenados a vagar eternamente pela terra à procura de suas vítimas. No caso dessa criatura, o sangue em si não era tão importante, pois ela se alimentava da força vital das vítimas quando as possuíam. Arábia. No folclore árabe e africano é mencionada a existência de carniçais, vampiros que mudam de forma à vontade, chamados ghouls, em árabe, al-ghul, que é o nome de uma criatura habitante de desertos que assalta túmulos, bebe sangue, rouba moedas, come cadáveres e se tornaram isso por terem tido uma morte violenta. Grécia. Os vampiros da Grécia são chamados de vracolacas. Os gregos acreditavam que as pessoas poderiam se tornar vracolacas após a morte, devido a uma vida de sacrilégio, uma excomunhão, um sepultamento em solo não sagrado, ou comer a carne de uma ovelha que foi ferida por um lobo ou lobisomem. Alguns acreditavam que o próprio lobisomem poderia se tornar um vampiro poderoso após ser morto. Ele manteria as presas de lobo, palmas peludas e olhos brilhantes. As coisas que os vracolacas fazem são quase sempre prejudiciais, variando desde simplesmente deixar os seus túmulos e só vagar por aí, até se envolver em poltergeists ou causar epidemias na comunidade. Ele também bate nas portas das casas e grita o nome dos moradores. Se ninguém da casa responder, beleza, ele vai embora tranquilamente e faz isso na próxima casa. Dizem que eles só podem bater na porta uma vez. Mas o que acontece se alguém atender a porta? Se alguém atender a porta, essa pessoa morrerá alguns dias depois e se tornará outro vracolacas. O relato mais conhecido é do ano de 1718 e foi registrado por um botânico francês chamado Joseph Peyton de Tournefort, que testemunhou a exumação e matança de um suposto vracolacas na ilha grega de Mykonos em 1701. No século XVII, Leo Alatius, também conhecido como Leone Alati, foi provavelmente o primeiro vampirologista do mundo. Ele relatou que as pessoas da ilha grega de Chios nunca atendiam a porta na primeira batida, com medo de ser um vracolacas. Bom, e aí? Tá gostando do vídeo? Caso esteja gostando do vídeo, considere a opção de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. E se ainda não deixou o like, a hora é essa. E então, sem mais delongas, fiquemos com a última parte do vídeo. Vampiros na cultura pop. Nosferatu, 1922.
Nosferatu foi peça-chave para inspirar diversos outros filmes de vampiros ao longo do tempo. Nosferatu é a transfiguração do horror, representando o mal e a estranheza, que é a principal particularidade de um vampiro. O corretor de imóveis Thomas Hutter precisa vender um castelo cujo proprietário é o excêntrico Conde Graf Orlok. No caminho, Thomas percorreu muitas estradas poeirentas, mas por fim, ele avistou os picos resplandecentes de Carpatos. Ele chega em um lugar que parece ser uma hospedaria e diz: "Apressem a refeição. Tenho que ir para o castelo do Conde Orlok." As pessoas que estavam em volta dele olham com espanto para o que ele acabou de falar. Um homem vai até ele e diz: "Não pode sair agora. O lobisomem passeia pelas florestas." Depois de algum tempo, ele vai para um quarto e encontra um livro. Dos vampiros, terríveis fantasmas, magia e os 7 pecados mortais. Depois de ler algumas páginas, ele fica com sono e se prepara para dormir. Ao acordar, ele vai de carruagem até o castelo do conde. Já dentro da carruagem, ele fala para um dos cocheiros se apressar, pois o sol estava se pondo. A carruagem para, e um dos cocheiros diz que ele podia pagar quanto fosse, mas eles não avançariam mais. Thomas vai falar com outro cocheiro, e o mesmo diz: "Não vamos. O outro lado do desfiladeiro é arrepiante." Thomas ri disso e segue viagem sozinho. Depois de atravessar a ponte, ele segue caminhando, até que avista uma carruagem que para perto dele e faz um gesto de carona. Thomas fica receoso, mas aceita a carona, e então ele e o estranho cocheiro seguem até o castelo do Conde Orlok, ou melhor dizendo, o castelo do Conde Nosferatu. Batman vs Drácula. O Coringa e o Pinguim fogem do asilo Arkham e vão atrás de um dinheiro escondido em uma cripta do cemitério de Gotham. Cemitério de Gotham, setor norte. No túmulo, atrás da tumba com uma cruz. Batman aparece e o Coringa aparentemente morre quando cai num rio e é eletrocutado por um de seus aparelhos de choque. O Pinguim vai sozinho até o cemitério e encontra no caixão um corpo no lugar do dinheiro. Mas enquanto ele estava tentando abrir o caixão, ele se fere com uma lâmina de seu guarda-chuva e com isso acaba deixando cair uma gota de sangue no cadáver. A gota reanima o cadáver, que se mostra ser o Conde Drácula. Ele tenta correr atrás do Pinguim. Pinguim se esconde atrás de uma lápide. E nesse momento aparece um guarda do cemitério. Drácula suga seu sangue e o transforma em um servo morto-vivo. Pinguim, vendo isso, tenta fugir mais uma vez, mas é hipnotizado pelo vampiro e acaba se tornando um escravo para cuidar do caixão dele durante o dia. Várias pessoas começam a desaparecer em Gotham, e a polícia culpa o Batman, quando as testemunhas dizem que um morcego gigante era o que estaria levando as vítimas. Com mais cidadãos desaparecendo a cada noite, sabemos que a sombra do morcego causa medo não só aos criminosos, mas também aos cidadãos de bem de Gotham. Buffy, a caçadora de vampiros, de 1997. Buffy é uma jovem que faz parte de uma longa linhagem de guerreiras escolhidas para caçar e destruir vampiros, demônios e outras forças obscuras. E são as aventuras de Jack Chan, episódio 48, Entrevista com um vampiro. Nesse episódio, em uma viagem para comprar antiguidades para a loja, Jade acidentalmente libera uma criatura de um caixão, que é conhecida como o vampiro Jiangxi, que fica mais forte sugando a energia dos humanos, conseguindo a habilidade de resistir ao sol e às suas próprias fraquezas. Um detalhe, o vampiro é cego e só te enxerga se você respirar. Não respirem.
O Qianxi é cego. Ele pode te encontrar se sentir sua respiração. Tem muito mais coisa interessante sobre esse tipo de vampiro. Só que eu vou deixar para falar um pouco mais dele no vídeo de lendas urbanas da China. Scooby-Doo, música de vampiro. Daphne se torna estrela de um filme de vampiros. E a produção vira um caos quando um vampiro de verdade escapa de um caixão selado, o que obriga a equipe da Mistérios S.A. a investigar quem ou o que está por trás deste caos. Rosa negra, maldição e lobo, dor e medo, morcego. Esse feitiço é de um antigo livro de vampiro. Esses palhaços estão brincando com fogo sobrenatural. Sobrenatural. Só isso. Pai, nós nem sabemos que negócio é esse ainda. Eles eram o que Daniels Elkins mandava melhor. Vampiros. Eu achei que isso não existia. Eu achei que estavam extintos. Que Elkins e os outros acabaram com eles. Eu me enganei. Eles fazem várias aparições em diversos episódios. Em Sobrenatural, pouco foi revelado sobre os vampiros. Eles normalmente só podem ser mortos por decapitação. A maioria do que falam de vampiros é besteira. A cruz não os repele. A luz do sol não os mata. E nenhuma estaca no coração. Mas a sede de sangue em parte é verdade. Eles precisam de sangue humano fresco para sobreviver. Eles já foram pessoas. Você nunca sabe quem é vampiro. É verdade demais. O sangue dos mortos, no caso humanos, também pode ser usado para neutralizá-los brevemente. Foi só uma espetadinha. Dá um tempo, coração. Flecha embebida no sangue do morto. É veneno pra você, não é? O sol não é letal. A luz pode ser comparada a uma queimadura muito ruim. A exposição direta dói como queimadura do sol. E sim, eles dormem durante o dia. E apesar de o sangue humano ser o preferido, os vampiros podem sobreviver apenas ingerindo sangue de animais. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você tem alguma outra criatura ou um tema para um próximo vídeo, pode usar os comentários para deixar essa sugestão. E enquanto não sai um próximo vídeo, você pode assistir os outros vídeos aqui do canal. Obrigado a todos vocês que se inscreveram e gostam ou gostaram do meu trabalho. E bem, é isso. Conto com a presença de vocês no próximo vídeo.